Olá, você que mais uma vez nos acompanha no nosso canal. E hoje, como não poderia deixar de ser diferente, mais uma reflexão de Deus para a sua vida. Eu desejo, e se possível, é claro, abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, e nós vamos ler o versículo de número 4, que diz o seguinte: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Somente esse versículo. Engraçado, não é mesmo? Havia tantas cidades importantes, tantas cidades grandes, cidades de grande concentração de pessoas, mas foi Jerusalém a cidade escolhida para que Deus cumprisse a sua promessa. O engraçado é que ele foi muito taxativo: ficai em Jerusalém. Eu gostaria de citar aqui para vocês pelo menos umas 5, 6, 7 cidades que poderiam ser escolhidas ao invés de Jerusalém e que não foram escolhidas. Por exemplo, Atenas. Atenas na época era a capital intelectual e da sabedoria no mundo antigo. E não foi escolhida. Por quê? Se nós observarmos o texto bíblico, nós sabemos que lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 19, nos diz que a sabedoria do mundo é loucura. Então, logo, a sabedoria de Atenas era loucura. Nós percebemos também, em Tiago 3,17, que a sabedoria do alto ela é pura. Então, a sabedoria necessária é do alto. E em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16, nos diz que nós não devemos ser demasiadamente sábios. Ou seja, não poderia ser Atenas, mesmo sendo a capital intelectual, porque para Deus não tinha importância alguma. Roma, por sua vez, era a capital política, a capital da idolatria e da soberba. E lá em Tiago 4, versículo 7, nos diz que Deus resiste ao soberbo. Logo, também não poderia deixar de se levar pela capital política para o cumprimento de uma promessa. A Fenícia, que era a capital das embarcações no mundo antigo, também não poderia ser, porque os discípulos, lá em João 21, verso 1 ao 3, conta a história que eles tornaram a pescar após a morte de Jesus, ou seja, eles eram pescadores, Jesus os traz, e quando Jesus não está mais presente com eles, eles passam a ser pescadores novamente. Então, como que Deus poderia mandá-los de volta a uma capital de embarcações como a Fenícia? Talvez eles voltariam a pescar novamente, não poderia ser lá. O Egito, que era a capital da medicina na época, também não poderia deixar se levar pela sua fama de ser a capital da medicina, até porque o médico dos médicos é Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 11, verso 28 ao 29, nos diz a mensagem, o Senhor nos diz que nós devemos ir a Ele. Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vós terá descanso para as vossas almas. Logo, o Egito, mesmo com a sua fama de capital da medicina, não poderia deixar de ser. A Babilônia também não teria espaço nessa escolha, mesmo sendo a capital da arquitetura na época. Não era bem vista, porque o Senhor não queria a capital da arquitetura para manifestar o seu Espírito, até porque lá em Jeremias 18,6 nos diz que Deus, embora sendo dono do ouro e da prata, Ele trabalha com barro, aliás. Então, o que adianta ser a capital da arquitetura se Deus trabalha com barro? Éfeso, por sua vez, era a capital do comércio. Engraçado é que lá em Atos 8, verso 18 ao 22, nos diz que Simão, um mercadante, vendo muitos serem batizados pela imposição das mãos dos apóstolos, ele ofereceu dinheiro para ter, mas Pedro repreendeu. Ou seja, a capital do comércio, o camarada, ele queria comercializar o batismo.
Logo, Deus não poderia escolher uma cidade como essa para que seu Espírito se manifestasse. E ele escolheu Jerusalém. Eu poderia citar vários adjetivos do porquê Deus escolheu Jerusalém. Primeiro, Jerusalém era a capital, ou podemos dizer, o foco espiritual da época. Era ali. Então já tem um valor espiritual, não terreno. É um lugar de paz. E por ser um lugar de paz, uma das recomendações da palavra de Deus nos diz para que o Espírito Santo possa se manifestar é que a gente tenha paz. Lá em Hebreus 12:14 diz que devemos seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos. Uma das razões que possamos também receber esse mesmo Espírito é a união. E no Salmo 133, verso 1, nos diz que bom é que os irmãos vivam em união. E tem que ser um lugar que nós podemos ter a presença real de Deus. E em Atos 3:19 nos diz que a presença do Senhor traz refrigério. Deus poderia escolher todas as capitais que eu citei aqui, eu poderia citar tantas outras, mas Deus escolhe Jerusalém. Sabe o que significa? Nós muitas vezes não recebemos a presença de Deus, não somos selados pelo seu Espírito. O batismo não ocorre, sabe por quê? Nós estamos em conflito. Olhamos as coisas materiais, não conseguimos ainda se tornar pessoas que têm uma visão mais espiritual e mais pura das coisas. Estamos sempre envolvidos nas coisas materiais, sempre envolvidos nas coisas daqui. Não importa as coisas daqui, o que importa é o que o Senhor tem para nós. Fique com essa mensagem. Dê um valor ao espiritual. Com certeza, você vai ser cheio do Espírito.